Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui nesta noite de sábado. Vim trazer uma palavra aos queridos ouvintes que Deus coloca ao meu coração nesta noite de sábado. Já é uma palavra que há uns dias tenho lido e acredito que Deus falará ao coração de quem precisa. Porque se Deus pede para comunicar, para falar, para anunciar a palavra dele, é porque certamente alguém ouvirá. Certamente esta live alcançará alguma vida. E eu tenho certeza que a vida que for alcançada, não pelo meu poder, não pela minha palavra, mas pela palavra de Jesus Cristo, essa vida será mudada. Essa palavra ficará na cabeça da pessoa e ela mesmo se autoanalisará para ver como está andando a vida dela. Às vezes tem pessoas no mundo que está precisando de uma palavra que ela automaticamente vai ver que caminho que ela está prosseguindo, porque às vezes ela pede ajuda e não sabe a quem recorrer essa ajuda. Não sabe a quem pedir essa ajuda. Às vezes ela está precisando de uma palavra, de um incentivo e não sabe aonde buscar. Mas acredito que através da palavra de hoje, Deus falará ao seu coração e que você possa meditar e analisar a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus eterno Pai, obrigado por esta noite de sábado, aonde aqui estamos, aonde aqui será falado da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, alcança os muitos ouvintes ou os poucos ouvintes, não importa a quantidade, mas sei que a quantidade não significa a exatidão do Teu poder, porque o Teu poder é sem limites. A Tua obra é grande nesta seara. Pai querido e Pai amado, obrigado pela rica oportunidade de vida ao qual tenho hoje, pela rica oportunidade da vida de meus irmãos, dos ouvintes. Obrigado, Deus. Faça uma obra extraordinária na vida de cada um que ouvir. Leve esta palavra aos quatro cantos, Senhor, do Teu reino, da Tua vontade deste mundo. E que o Senhor possa transformar, salvar, curar, falar aos corações. É isso que eu te peço e te agradeço, que eu seja um portador da vossa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, deixa eu só colocar um fundo aqui rapidinho. Neste dia eu venho trazer uma palavra sobre Daniel. E nesse dia eu estava lendo Daniel, comecei a ler Daniel e vi muitas coisas que aconteceram no tempo de Daniel, com o próprio Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que outrora tinham outros nomes. E eu entendi uma coisa, que muitas das coisas ao qual naquela época era difícil, que muitas das coisas ao qual naquela época era obrigatoriamente para se fazer, porque o rei dava uma ordem, e esta ordem tinha que ser cumprida. E mesmo assim, naquela época, resolveram obedecer e adorar a Deus, e não ao que o rei pedia. E isso lhes trouxe salvação. Mas hoje em dia,
ao qual temos liberdade. Parece que a liberdade que nos foi concedida através da morte de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que somos livres, para alguns há liberdade, mas para outros parece que é prisão. Porque aquela liberdade que nos foi concedida, através da graça de Jesus Cristo, hoje em dia fazemos o que bem queremos, pela total liberdade que temos. E muitos hoje em dia não compreendem que essa liberdade também há uma consequência. Para os que querem ser salvos, é a santificação. Mas para aqueles que não querem nem ouvir a palavra de Deus, nem analisar as Escrituras, e nem ao menos obedecer, renunciar ao pecado, automaticamente essa liberdade se torna em prisão. Porque hoje você faz tudo, mas haverá um dia em que essa liberdade colocará você na prisão, nas mãos de Satanás, no lago de fogo eterno. E para começar esta mensagem de hoje, eu trago aqui o significado do nome de Daniel. E aqui eu fiz algumas marcações, onde diz assim: Daniel, o nome significa Deus é meu juiz. Indica uma pessoa que não se preocupa exageradamente com as opiniões dos outros. O importante para ele é estar em paz com a própria consciência e com os seus princípios morais. Hoje em dia, muitos que estão no mundo, os princípios morais deles, eles estão tão acostumados a pecar, a cometer iniquidades, transgressões, a ser maus uns para os outros como para si mesmo, que eles acham normal. E acha que essa moralidade para ele é normal. Mas os princípios morais de Daniel começavam na base de Deus. Os princípios morais de Daniel começavam a fazer o que era certo, o que era justo, o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele não se preocupava. Quando a palavra diz exageradamente, é que ele não se preocupava de nenhuma forma, de nenhum tipo, com as opiniões dos outros, desde que essas opiniões o ferissem de maneira que comprometia a ligação de Daniel com Deus. Mas, caso contrário, aquelas opiniões que te derrubam, que te jogam para baixo, que não te dão crescimento, principalmente, para estar perto do Senhor Jesus, essas palavras, você tem que aniquilá-las da sua vida. Porém, se você é uma pessoa que não quer obedecer, que não quer fazer, Jesus diz: tudo bem, você tem o livre-arbítrio. Mas muitos opinam na sua vida dizendo: olha, não faça isso, isso é errado. E você não dá atenção. Olha, procura Jesus, Ele é o melhor caminho. E você não dá atenção. E nisso sim, você que está neste caminho, nisso sim, você deve dar atenção.
porque muitos fazem coisas que não devem. E quando Jesus respeita aquilo que você está fazendo, Ele está dizendo: tudo bem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Está dentro da Bíblia. Só que chegará um dia que, assim como você disse para Cristo: olha, eu vou fazer o que eu quiser, e o Senhor respeite minhas decisões. Jesus disse: tudo bem. Mas naquele dia, quando você estiver diante do tribunal de Deus, quando Cristo, o Senhor dos Senhores, for ler os nomes salvos no livro da vida, e o seu não constar lá, Ele também irá dizer: você não está neste livro. Ah, mas Senhor, não, seu nome não está neste livro. Você me negou na terra e você pediu para mim te respeitar e eu te respeitei. Agora, porém, respeite a minha decisão. No meu reino você não entra. E é em Daniel aonde eu quero trazer uma palavra que muitos hoje em dia, a iniquidade de muitos hoje em dia, o pecado de muitos hoje em dia, estão em simples coisas. E você, por não agradecer a Deus que te dá um livro deste, a Bíblia Sagrada, por não meditar nela, por não buscar compreender a vontade de Deus, achar que tudo está normal, tudo está bem, tudo está bom, por não querer compreender. A palavra diz: o meu povo peca contra mim por falta de conhecimento, por falta de analisar as Escrituras. Em Daniel, e aqui vamos começar a pregação, no capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Do versículo 3 ao 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não
contaminar-se. O que eu quero trazer aos irmãos que me ouvem, no versículo 4 do capítulo 1, ele está falando que queria jovens, fortes, doutos em sabedoria ou com grande conhecimento, e tudo homens, jovens que mais tinham, vamos supor, sabedoria em falar, em se comunicar, que eram fortes, que eram vistosos. E eu quero trazer algo ao teu coração hoje. Deus te escolheu. Deus te deu fôlego de vida. Deus te deu inteligência, conhecimento, sabedoria. Te deu estatura. Te deu saúde. Te deu força. E o que você tem feito com isso? As coisas no mundo hoje em dia estão indo de mal a pior. E daqui a pouco você vai saber o porquê. E mesmo assim, muitos, em vez de voltar-se para Deus, olhar para Deus, se santificando, ou seja, a palavra santificação significa separação, santo significa separado. Em vez de se santificar, se separar para Deus, estão usando do que Deus deu para o próprio egoísmo humano, para a imoralidade humana. No versículo 8, Daniel recusou aquilo que o rei oferecia, aquilo que o rei ordenou que eles comessem durante 3 anos. Mas Daniel, por muitas vezes, achamos que há coisas tão simples e a gente fala, não tem nada a ver. E o nada a ver está cavando uma própria cova para você cair. O nada a ver te levará ao inferno. Tem coisas que parecem ser tão boas, que já queremos logo tocar, que já queremos logo usufruir. E por muitas vezes não perguntamos a Deus se é da vontade dele. O rei ordenou que comessem as iguarias, mas Daniel e os outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveram se separar, se santificar, não se contaminar. Por 10 dias, comendo apenas legumes. E sabe o que Deus coloca ao meu coração a dizer? Muitas das vezes aquilo que parece ser ruim aos teus olhos, muitas das vezes aquilo que parece ser ruim no teu caminhar, que parece ser ruim no teu paladar, é o que te gerará salvação. A palavra de Deus diz que nada escapa das mãos de Deus. Deus tem todo o controle de tudo. Mas você está falando, será que Deus não está me vendo? Estou sofrendo.
Estou passando por isso, estou passando por enfermidade, estou passando por luta. Às vezes Deus está permitindo para te moldar, para te esculpir, para esculpir em você a imagem e semelhança dele, a santificação. Então não reclame, porque às vezes o que parece ser ruim para você é o que pode estar gerando salvação para a sua vida. Não se misture. Não se permita tocar em coisas tão boas aparentemente, sem antes consultar a Deus. Eu trago para a nossa vida uma mensagem que é o seguinte: há um tempo atrás teve eleição. Sem querer dizer de A ou de B. Sem querer influenciar você a nada. Mas lembra-te que um dos candidatos disse que haveria fartura na sua casa, que haveria carne boa, que final de semana até pinga ia ter, churrasco. Mas olhe para o dia de hoje, olhe para os jornais. O que é que estamos vivendo? Você foi enganado. Porque não consultou a Deus. As palavras tão mansas e macias de qualquer um. E você, como um pardal, como um pássaro, cai na lábia. E no final das contas, não pergunta a Deus e acontece o que está acontecendo. Coisas que parecem ser tão boas e estão te levando para a morte, não para a salvação. Ah, mas por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Na nossa vida física, somos dependentes do governo. O país é dependente do governo. Se você não tomou a decisão certa, aquele que está lá em cima, no governo, te gerará morte. Reflete bem na sua cabeça. Somos dependentes de um governante. Na nossa vida espiritual, sentimental e de um modo em todo, quem comanda, quem faz, quem opera é Deus. Mas a partir do momento que você resolve tomar uma decisão errada, você está dizendo aquilo que eu disse no começo. Olha, eu quero assim, me respeita, Deus. E Deus fala, tudo bem, você tem livre-arbítrio. Faça. E você vai e faz. Só que naquele dia, ele vai falar. Eu decido isso. Respeite a minha decisão. No meu santuário você não entra. Daniel 3, do 13 ao 18. Onde diz assim: Então Nabucodonosor
irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A nossa geração de hoje em dia, o reino de hoje em dia, o mundo de hoje em dia, o povo de hoje em dia, o homem. Hoje em dia você tem a liberdade de adorar quem você quer. Só que há uma consequência nisso tudo. Ou uma consequência má ou uma consequência boa. E quantas pessoas hoje em dia pegam de sua liberdade para fazerem deuses para si, para adorar. Uns adoram músicas perversas, outros adoram o corpo, outros levantam falsos deuses, falsas moralidades, e estão fazendo deuses para si. Naquela época, a diferença é que eles eram obrigados a adorar. E hoje, que você tem liberdade e pode fazer o que quiser, mesmo assim estão se aprisionando. Vocês estão criando covas, cadeias para si mesmos. Estão se prendendo com amarras e correntes, porque eles se prostram perante outras coisas, mas não adoram o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Adoram homens, ídolos. E deixa eu te falar uma coisa. Idolatria perante os olhos de Deus é crime. Idolatria ao dinheiro, idolatria a tantas coisas perante os olhos de Deus é crime. Muitos hoje em dia, como eu disse, acham normal. É normal beber, é normal fumar, é normal isso, é normal dançar, é normal aquilo, é normal se prostituir, é normal cometer imoralidade sexual. Para alguns tão loucos é normal matar o outro, é normal agressão, é normal brigas, é normal tudo. Tudo hoje em dia está caindo do nada a ver. Nada a ver, é normal. E o nada a ver está cavando uma cova para você.
o nada a ver está te arrastando para o inferno. E você tão cego, tão tolo, que não busca a palavra, que não quer saber do conhecimento bíblico, do que Deus realmente quer para você, do que Deus realmente tem a te dizer. Quer fazer da sua vida o que você quiser, você não quer escutar seu pai, sua mãe, você não quer escutar ninguém, porque tudo é uma encheção. Deus está dizendo: para. Porque se você não parar, uma hora você vai ser parado. Se você não quiser parar por sua própria vontade, uma hora algo ou alguém irá te parar. Quando eles resolvem não adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, mais para frente, nos versículos mais à frente, Deus os livra da fornalha de fogo a ponto de que nenhum fio de cabelo foi queimado, nada neles foram queimados. As amarras das mãos, dos pés foram soltos e nem cheiro de fumaça ou de queimado havia neles. Sabe o que é isso? Consequência boa. Consequência de fazer aquilo que é certo. É ter morais, princípios morais. É ter moral com Deus. É ter moralidade com o Senhor, a ponto de saber, de Deus te reconhecer que você é um fiel. Porque hoje em dia, quando muitos precisam, vão para a igreja, correm para a igreja, correm para os pés do Senhor quando estão morrendo, quando estão enfermos. Ah, Senhor, me salva. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim. Mas quando estão no bem bom, voltam a praticar as suas iniquidades. Voltam a praticar os pecados e nem se lembram de Deus. Você acha que Deus é um talismã? Você acha que Deus é um medalhão da sorte que você usa somente quando precisa? Deus é uma pessoa, é um ser divino. Ele quer a atenção dos seus filhos. Assim como um pai conversa com teu filho, o pai também espera que o filho converse com ele. Diálogo, convivência. Daniel 5, do 13 ao 17. Está escrito assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha, o rei que sucedeu ao rei que era Nabucodonosor, o filho dele, ele conhecia Daniel. Ele ouviu de Daniel. Por muitas vezes você tem feito coisas e o teu nome tem ecoado na boca de algumas pessoas. Mas qual a consequência disso? Ela é boa ou é má? Basta você analisar a sua situação.
Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem, ou seja, a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Por muitas vezes, pessoas falam assim: se você fizer isso por mim, eu farei isso por ti, e faremos uma troca. E às vezes a troca parece ser tão boa com o que você tem e aquilo com que o outro tem. Chegam a inflar o seu ego, encher os seus olhos de brilho. Mas por muitas vezes, Satanás tem preparado uma armadilha para você. Às vezes o que você tem na mão, o que Deus te deu nas mãos, você está trocando por outros prêmios. Os dons que Deus te deu, você está trocando por outra coisa que você está com olhos abertos vislumbrando, querendo tanto. Mas sabe o que Daniel fez? Eu não quero. Eu não preciso. Eu não desejo. Dá para outro que precisa. Porém, aquilo que fui chamado para fazer, eu farei. E sabe o que Deus está dizendo? Daniel, aqui, ele foi chamado para ler a Escritura. E leu. Deus, por muitas vezes, tem te chamado para fazer algo. E você tem preferido os prêmios em vez de fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Você tem preferido tantas coisas. E não faz aquilo que Deus lhe ordenou. Faça o que você foi chamado para fazer, assim como Daniel fez o que foi chamado para interpretar. Mas não troque aquilo que Deus te deu nas suas mãos por aquilo que Satanás tem a oferecer. Daniel 6. Satanás faz como se fosse uma armadilha. Um decreto para que durante 30 dias ninguém pedisse nada a deuses estranhos ou a homens, a não ser o rei daquela província, a não ser o rei que comandava todo lugar. Porém, Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia.
de falar com Deus. Ser fiel a Deus. E ele sempre se ajoelhava para a janela dele que ficava de frente para Jerusalém. E ele sempre exaltava, glorificava a Deus, falava, conversava, como um verdadeiro amigo. E quando aqueles que tinham tramado isso, sendo usados por Satanás, quando viram que Daniel fazia isso, e olha só, o tanto que era Satanás usando a vida desses homens, que quando o rei perguntou a Daniel, eles tinham visto Daniel orar uma vez só. Estavam vigiando Daniel. Quando pegaram Daniel orando, e de imediato já pegou Daniel e levou ao rei. Porque estavam loucos para cumprir aquilo que o rei havia decretado. Mas quando Daniel foi introduzido na presença do rei, olha só como são as coisas. Tem gente enviado de Satanás para nos ferir. Quando Daniel foi introduzido na presença do rei, olha o que eles disseram. Sabemos bem que Daniel ora 3 vezes ao dia, buscando ao seu Deus. Mas uns versículos antes consta que na hora que eles pegaram Daniel orando, uma vez só já pegaram Daniel e levaram na presença do rei para fazer aquilo que o decreto havia ordenado. Muitos estão de olho em você. Muitos estão de olho no que você faz. Às vezes você é fonte de água boa. E muitos estão precisando da sua ajuda. Mas às vezes você também tem se tornado fonte de águas amargas. E muitos estão prestando atenção em você. Isso tudo resultou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Porque era isso que o decreto havia ordenado. Então Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém Daniel começou a orar. E eu posso conjecturar aqui que Deus conhecia Daniel e que Daniel conhecia o Deus que servia. Porque Deus se lembrou de Daniel e viu toda a situação dele e resolveu o livrar, porque sabia que Daniel era fiel. Estão querendo te comprar com comida, com idolatria. Estão querendo te proibir de adorar ao Senhor dos Senhores. Estão forçando você a algo. Saiba de uma coisa. Se a enfermidade que você está passando te levar à morte, mas você tem sido fiel e tem clamado a Deus, pedindo socorro, eu lhe digo uma coisa. Se essa enfermidade te levar à morte, o Senhor se lembrará de você. Se lembrará da tua fidelidade. Você morrerá aqui, mas viverá eternamente com Jesus Cristo. Mas se o seu problema não for enfermidade, mas for outra coisa, o Senhor está te dizendo: ser fiel até o fim. Minha graça te basta.
e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ele te dará livramento, porque Deus tem conhecido a tua fidelidade. Não sejam como aqueles que se prostram. Não sejam como aqueles que têm liberdade e fazem dessa liberdade uma prisão. Às vezes você pode estar preso, mas se você é fiel, você está livre. Esta é a palavra que eu tenho a trazer ao teu coração. E tudo o que está acontecendo no governo de hoje em dia já são os fins dos tempos. Te oferece luxo e conforto. Te oferece comida. Mas você tem que fazer algo por eles. Deus não te chamou para isso. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Jesus possa transformar a sua vida. Você que se encontra perdido. Que Jesus possa fazer da tua casa uma morada saudável. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde e seu trabalho. Amém? Essa é a minha palavra. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces divinas consolações do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, meus irmãos. Até o próximo vídeo.